Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano acometidas de doenças cardiovasculares, o que corresponde a 30% de todos os óbitos registrados no país. A doença tem sido considerada um dos principais problemas de saúde pública mundial e a terceira idade deseja se informar melhor para saber se cuidar. O que é o infarto? É uma doença especificamente do coração, uma doença de alta gravidade e complexidade quando acontece e que sempre merece um diagnóstico bem preciso e um tratamento bem adequado. Caracteriza-se fundamentalmente por uma grande dor no peito, com vários sintomas relacionados, como sudorese, náuseas, vômitos, dor esta que pode vir para o braço também, e retrata, na grande verdade, um entupimento, uma obstrução na circulação do próprio coração. Eu gostaria de saber se existe alguma prevenção para o infarto. A prevenção para o infarto agudo do miocárdio, ela está baseada no controle dos chamados fatores de riscos para o infarto. E a gente lembra sempre aqueles fatores maiores, como o aumento do colesterol, que deve ser controlado, a interrupção do tabagismo, do ato de fumar, o controle adequado da hipertensão arterial, o controle adequado do diabetes, a manutenção de um peso regular, uma atividade física regular, controle também dos triglicérides. Estes, entre outros fatores menores, são os que vão fazer com que o paciente tenha uma maior ou menor chance de ter um infarto. Então, controlar estes fatores de riscos é tentar prevenir o infarto agudo do miocárdio. Eu desejo saber se os sintomas de infarto são os mesmos, tanto para homens e para mulheres. Habitualmente são os mesmos. A intensidade é que às vezes varia um pouquinho. A mulher, normalmente, ela tem o quadro de infarto, numa pequena parte, evidentemente, subvalorizado. Mas os sintomas clássicos são os mesmos. Esta dor no peito, com irradiação para os braços, com sudorese, com náuseas, eventualmente vômitos e palidez, é sinal de doença aguda do coração, habitualmente, e merece um acompanhamento e um cuidado em uma unidade hospitalar especializada. Doutor, o que causa infarto? O infarto, na verdade, é o evento final de uma doença que se chama aterosclerose, que é a obstrução que acontece ao longo do tempo nas artérias coronárias. Obstrução esta que tem na sua gênese, na sua formação mais íntima, a placa de gordura. Em cima desta placa acontece normalmente um trombo, um pequeno coágulo, e subitamente a luz deste vaso fecha, se obstrui e daí para frente desencadeia todos esses sintomas que nós descrevemos que caracterizam um infarto. Então tem maior chance de apresentar um infarto aquele hipertenso que não controla a pressão, o diabético que não vigia bem a sua glicemia, que não faz uma dieta adequada, o sedentário, o paciente que tem aumento do colesterol, do triglicérides, que não interrompe o ato de fumar, que tem um nível de vida de maior estresse, de maior risco. Então, estes pacientes vão ter uma chance maior de apresentar um infarto. E em cima destes fatores de riscos que nós descrevemos, existem alguns outros específicos também, mas a gente não pode esquecer de dizer que também há uma herança, há um caráter familiar no infarto agudo do miocárdio. É muito comum o pai ou a mãe ou um irmão já ter apresentado o mesmo evento. Então essa história familiar positiva associada a estes fatores de riscos maiores que nós descrevemos faz o paciente ter uma maior chance ou menor chance de ter um infarto do miocárdio. Como tratar? Para o infarto, o melhor tratamento
é a pedra fundamental do tratamento, é o diagnóstico correto. Então, se tem os sintomas como nós descrevemos, tem que se procurar uma unidade especializada. Em Belo Horizonte, os nossos grandes hospitais têm pronto-socorros extremamente ágeis para atender este tipo de patologia. O tratamento começa então com um diagnóstico bem feito. Nós temos que chegar ao hospital. Ali o médico está treinado, ele faz o diagnóstico. E hoje, de imediato, nós temos 2 braços de tratamento, que é o uso de uma medicação chamada trombolítico, que é uma droga que vai dissolver este coágulo que está gerando um infarto, ou no outro braço, o estudo hemodinâmico com a angioplastia chamada de primária. É aquela intervenção por cateterismo cardíaco para dissolver aquele coágulo e liberar aquela placa colocando uma pecinha chamada stent. Então essas 2 estratégias são muito boas, sendo que hoje, dadas nossas facilidades, o desenvolvimento e a expertise que adquirimos, a angioplastia ocupa disparadamente o primeiro lugar. É a melhor técnica para tratar o infarto. Então é chegar cedo no hospital para ser bem atendido. E este atendimento passa hoje pela hemodinâmica e pelo implante do stent. Gostaria de perguntar ao doutor se a angina é um tipo de infarto. A angina seria um sintoma que antecede o infarto, é o aviso de que o infarto poderá chegar. Ela tem ela pode ser classificada de várias formas, ela tem vários graus de gravidade, mas quando nós falamos do infarto, nós falamos no evento final de uma doença que lá atrás começou como uma angina. Angina, então, é uma alteração mais transitória, mais leve. O infarto é uma alteração mais definitiva do músculo cardíaco. É verdade que o exame de sangue pode prevenir um infarto? A prevenção do infarto, como nós comentamos, é controle dos fatores de riscos. Nós temos vários marcadores no sangue que nos falam se o paciente está em risco ou não de ter um infarto. Então, o exame é para ajudar-nos a definir os pacientes de alto risco. Em cima destes pacientes, nós podemos fazer uma prevenção bem objetiva para não deixar que ele tenha um infarto. Como deve ser a alimentação de uma pessoa que já sofreu um infarto? A alimentação de todos nós, uma alimentação saudável, que impliquem na ingestão de alimentos com baixo teor de gordura chamada saturada, que são essas gorduras visíveis, tanto da carne de porco, como da carne de boi, como do leite, dos derivados do leite gordo, como requeijão, os queijos temperados, né, a pele de aves, pele de frango, a própria pele do peixe. Então, este tipo de alimento, destacadamente as gorduras visíveis, devem ser evitadas. Os miúdos, de uma maneira geral, também devem ser evitados. Estas carnes todas embutidas, elas são carregadas de chamada gordura saturada. Elas também devem ser evitadas. Enriquecer a nossa alimentação com legumes, com verduras, com carnes brancas e magras, com o leite magro, né, o leite sem colesterol. E no supermercado, procurar sempre olhar naquelas marcações, naquelas qualificações dos alimentos, a ausência do colesterol. Sempre evitar o colesterol, porque este, no final da história, vai ser um dos agentes principais para ser depositado nas artérias, ali formar a placa que lá na frente poderá instabilizar-se e gerar um infarto. Então, esses cuidados alimentares, associado a uma atividade física regular e orientada, ao controle adequado da pressão, do diabetes, ao controle, a ausência, né, a abstenção do cigarro, o controle do nível de estresse e também associar a isto tudo uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa ao longo do trabalho, ao longo da semana, nos faz diminuir o risco do infarto. Evitar, provavelmente não, mas diminui muito a chance. E é com isso que nós trabalhamos.